Galera, a Marvel não perdeu tempo, mal terminou a Invasão Secreta, os caras já soltaram o trailer, o primeiro trailer oficial da segunda temporada da série do Loki. Talvez toda a saga do Loki pode ser o início da confusão do multiverso e ao mesmo tempo a solução para as guerras secretas. Quer entender tudo? Quer saber quais são as teorias, os achismos? Vem comigo, é depois da vinheta. E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Murer e desejo que a força esteja com cada um de vocês. Bora pra análise desse trailer. É impossível começar a falar desse trailer sem a gente ter que relembrar alguns pontos importantes do final da primeira temporada. Em primeiro lugar, a TVA. Ela não fica situada na linha do tempo, ela é um lugar fora da linha do tempo, desenvolvida, criada com altíssima tecnologia futurista. Então aquele que permanece, que no final da primeira temporada foi localizado além do vazio, por Loki e Sylvie, né, as duas variantes do Loki, e ele explica que ele conhece tudo, que ele já passou por tantas coisas, e ele explica que já teve uma primeira guerra multiversal lá atrás, responsabilidade de muitas brigas entre várias versões, outras variantes muito piores do que a própria variante do aquele que permanece. E essas guerras multiversais precisavam tomar um fim, e foi quando ele, aquele que permanece, descobre um jeito então de acabar com as linhas multiversais, fazendo com que toda a existência passe a ficar confinada numa linha do tempo sagrada, uma única linha do tempo sagrado, e que ele mantinha aquilo funcionando. E ele diz que ele sabia tudo, que ele sabia de coisas que a própria VT não sabia, afinal de contas ele era o criador de tudo, e que ele foi pavimentando o caminho e os Lokis apenas seguiram por esse caminho. Talvez o que ele não pudesse botar muita fé ali é que a Sylvie ia matar ele, né? Ia acabar com ele, e ao matar aquele que permanece, toda a linha sagrada foi desprotegida e diversas, centenas, milhares de ramificações começaram a existir, botando todo o multiverso dentro de um colapso. Tudo começou a entrar em ruínas e o Loki, quando se dá conta, ele tá de volta na TVA, só que quando ele vai, para surpresa dele, falar com o agente Mobius, o agente Mobius não o reconhece mais. Agora sim, entrando no trailer. Possivelmente o Loki foi parar no passado da AVT de alguma forma, né, da TVA. Se o tempo passa de forma diferente dentro da TVA, pode ser que os elementos, os funcionários, aqueles que trabalham para Kang, de uma certa forma tenham uma habilidade de não envelhecer, mas naquele momento em que o Loki entra na TVA, muita gente pensou que pudesse ser uma TVA de um outro universo, mas não. Ele deve ter voltado para muito tempo atrás, dentro dessa bagunça do colapso do multiverso. O Loki deve ter voltado lá para as origens, ou para o início daquilo que era a TVA, e aquele Mobius então não conhece o Loki, porque naquela linha do tempo interna da TVA não havia chegado ainda o momento em que Mobius foi designado a interrogar o Loki, que causou a confusão temporal a partir dos eventos de Ultimato, quando ele pega o Tesseract e foge daquela linha do tempo, caindo no deserto, e a partir dali começando a criar mais uma nova linha temporal. Era um Loki fora do seu tempo, é para isso que existe ou existia a TVA. Mas isso gera um paradoxo. Paradoxo esse que a gente já vê logo de cara no trailer, quando nos é apresentado o primeiro personagem novo, né? O personagem interpretado aí pelo Ke-Huy Quan. Ele vai ser na série o Ouroboros, aquele que cria tudo, que é responsável por criar as coisas, inventar, um inventor, é um cientista, sei lá o que. O Mobius, ele acaba apertando com o próprio pé dele lá o último botão do elevador para que eles vão lá, para que eles possam descer lá embaixo no último andar da TVA, que é onde fica o setor de reparos e avanços, é mais ou menos isso que está escrito ali daquele balcão, né? E a primeira grande revelação, quando eles estão conversando ali, o Loki tem um chilique ali e ele tá um bug, um defeito, ele some daquela realidade. Já não era a primeira vez que isso estava acontecendo, porque
o Mobius não estava espantado. Ele vira pro Ouroboros e diz: olha, tá acontecendo isso, eu preciso de uma ajuda com isso, você conhece isso? E para espanto do Ouroboros, ele diz que, oxa, isso é um deslize temporal, mas um deslize temporal não poderia acontecer dentro da TVA, uma vez que a TVA está fora do tempo. Nada tem poder dentro da TVA porque ela está fora do tempo. É por isso que as joias do infinito são meramente pesos de papel e não tem poder nenhum dentro da TVA. Só que se o Loki está tendo esse deslize é porque algo está mexido, algo não está mais certo dentro da TVA. E isso tem a ver sim, é um efeito colateral diretamente relacionado aos eventos do final da primeira temporada, com o assassinato pelas mãos da Sylvie do Aquele que Permanece. Algo que acontece num determinado tempo influencia toda a espiralidade de todos os outros tempos, uma vez que o tempo não é linear. Dessa forma, então, o Loki nos conta, através da narração, que ele foi puxado para algum momento entre o passado e o presente, e não para o futuro, porque justamente o futuro não havia mais como ser planejado, como ser vislumbrado. Então ele é jogado para o passado ou para o presente, e de forma involuntária da parte do Loki, mas alguém está jogando esse Loki com consciência para anos específicos da linha do tempo, porque nós vimos ali que entre essas viagens malucas dele, ele acaba encontrando com uma versão dele mesmo numa sala dentro da TVA, onde o monitor está completamente endoidecido ali, né? Onde a gente vê exatamente aonde a linha do tempo chega uníssona e aonde a coisa realmente entra em colapso. A gente vê uma outra oportunidade, então, ele chegando num lugar na frente de uma loja de jet skis, a Piranha Auto Esportes Aquáticos, sei lá o que, e se você reparar aqui no fundinho aqui, essa silhueta que está aqui atrás é muito parecida com a própria silhueta do Mobius M-Mobius. É por isso que ele tem tanto apreço, tanto amor por jet ski, porque de duas uma, ou ele é um dos vendedores da loja, ou ele estava comprando um jet ski junto com a sua esposa, talvez momentos antes de ser cooptado pelos agentes da TVA. Isso me faz imaginar que talvez, como o paradoxo, como o Loki cria um paradoxo temporal, de repente o próprio Loki pode ter sido responsável pelo sumiço do Mobius M-Mobius, que nós vamos talvez descobrir o nome real dele agora, porque o coitado podia estar muito bem só querendo comprar ali o seu jet ski, e quando o Loki é jogado para o passado e vê ele ali, o Loki pode ter tentado interagir com ele. E a partir do ponto que o Loki interage com ele, pronto, aquele personagem, aquela pessoa está completamente já envolvida no distúrbio temporal e precisa também ser cooptada pela TVA. Pode ser que dentro desse paradoxo da espiralidade do tempo, o próprio Mobius tenha sido vítima do paradoxo temporal criado pelo Loki. Vejam vocês, a própria Sylvie está fora do tempo dela. Aliás, ela está fora do universo dela e fora do tempo dela, tentando se esconder, talvez, ou fugindo da própria TVA, que pode estar perseguindo ela como autora do assassinato, autora da morte daquele que permanece. E ela é, sim, a gente vê no trailer ela como uma funcionária do McDonald's. Mas num certo momento do trailer também a gente vê ela numa sala, né, com umas linhas girando em torno dela. Não deu para sacar muito bem o que são essas linhas. Não sei se de repente ela está sofrendo algum efeito do tempo por estar fora do seu universo. Pode ser o princípio de uma incursão, já que nós vamos ver muito isso daqui para frente no CM, né? O que são incursões? Quando o colapso entre os universos é tão grande, a coisa fica tão carregada, tão cheia de fluxo de energia nos acontecimentos e nos paradoxos, que um universo é forçado a se chocar com o outro, e às vezes ambos são destruídos e às vezes um dos dois se sobrepõe ao outro. Trilhões de vidas são ceifadas numa excursão, não. Numa incursão. Indo adiante no trailer, a gente vê um Loki preocupadíssimo
narrando os fatos para aquele Mobius daquela realidade, tentando explicar para ele tudo o que ele já viveu. Eu não acredito em variante do Mobius, porque o Loki não diz que ele foi jogado para outro ponto em outro universo. Ele diz que ele foi arrastado na linha do tempo para algum ponto entre o passado e o presente daquela linha. E ele vai tentar provar pro Mobius que tudo ali é uma farsa. E ele vai usando aquele instrumento, né, que mostra a verdade ou que apaga a linha do tempo ali, dando uma socada na parede e aquela parede se desfazendo para mostrar a cara ou a escultura do verdadeiro responsável por trás da AVT, da TVA, que é o próprio Kang. E já convencido dos fatos, o Mobius então e Loki começam a traçar uma estratégia. E uma dessas estratégias é ir mais pro passado ainda, fora da AVT, aí sim na linha temporal, para tentar buscar a origem de tudo. É por isso que eles vão para o passado, para uma feira, acredito ali no final do século XIX, próximo do início do século XX. Tem até bandeirinha do Brasil ali, né? O que será que o Brasil colaborou ali, né? E é nesse ponto então que nós chegamos na cena pós-crédito de Homem-Formiga Quantumania, quando nós somos levados então para um lugar, uma espécie de um teatro, aonde a versão, que eu não acredito que seja variante, hein, mas a versão Victor Timely, que é a versão lá do passado, talvez do próprio Nathaniel Richards, usando outro nome, penso que seja isso talvez, numa adaptação dos quadrinhos para o live action, ele mostra uma coisa que ele inventou. No meio do público ali tá o Loki falando pro Mobius que é ele. Mas eu achei que ele fosse mais aterrorizante, o Mobius diz, né? E ele diz, ele é. Isso, cenas lá do pós-crédito. Vou chutar aqui uma teoria. Pode ser que ele inventou uma máquina do tempo, realmente, causando um alvoroço geral, um espanto, um terror geral. Alguma coisa vai dar errado ali. Pode ser que seja só um mero espanto, ou pode ser que a invenção não esteja totalmente pronta ainda, que alguém morra na frente de todo mundo ali, não sei. Mas com certeza aquela bagunça toda da feira, ela é um efeito direto do que o Victor Timely está exibindo ali naquele palco. Detalhe também que a Ravonna Renslayer tá lá no meio desse público também, então resta saber se ela também está seguindo, se ela também está seguindo os passos de Loki e Mobius, ou se a história dela com a AVT começa naquele momento, de repente com envolvimento amoroso com o Victor Timely. Será que já não existe esse envolvimento? Porque nos quadrinhos a Ravonna Renslayer, ela é um grande par romântico do Kang, o Conquistador, e o cara joga um tapetinho vermelho para ela passar ali, o cara faz tudo que ela quer. Então, se realmente os dois passam a ter uma relação, pode ser que a AVT naquele momento esteja também considerando ela uma ameaça, e foi assim que eles recrutaram ela para ser a grande juíza, a manda-chuva da AVT aos olhos do aquele que permanece. Uma confusão generalizada acontece ali, as pessoas saem correndo, a senhora Minutos então vira ali um baita de um monstrão visual grande ali, né, perseguindo a galera, e eu quero entender um pouco mais sobre essa senhora Minutos. Afinal de contas, a senhora Minutos, que de bobinha não tem nada, convenhamos, né? Eu pergunto, ela é uma inteligência artificial ou ela é uma estrutura controlada por alguém que nós não vimos ainda? Porque, retomando a questão daqueles bugs, defeitos que empurram o Loki para pontos na linha do tempo, eu não acredito que isso seja de vontade do Loki, é involuntário da parte do Loki, mas os pontos para os quais o Loki tem sido enviado me parece ser muito bem escolhidos por uma outra pessoa que está tendo influência nesses efeitos colaterais que o Loki tá sofrendo. É só um chute aqui, hein? Em outro ponto do trailer também a gente vê ali mais um personagem chegando, né, pra série aí, com um pouco mais de destaque, interpretado pelo ator Rafael Casal, que pelo que a gente andou lendo, ele tinha a função de ficar na cola da Sylvie. E ele, em algum momento do passado, abandonou essa função para ser ele um ator, né? E existe ali, parece que é o lançamento, um premiere ali de uma obra dele, onde ele interpretou Zaniac, que é um dos personagens também aí da Marvel, ligado ao universo do Thor. Mas o Loki vai para cima dele e, de alguma forma, o Loki usa os poderes dele num beco, né?
usando também o poder das sombras ali, onde esse ex-agente da TVA é seguro pelos braços por duas projeções de sombra do Loki ali, e não sei se ele vai acabar morrendo ou se vai ser trazido de volta para dar explicações, a gente tem que esperar para ver, mas o Loki vai atrás dele. Num outro momento a gente vê a Sylvie e o Loki, os caras lutando, brigando dentro de um galpão com alguns artefatos ali, parece vinculados à TVA, e essa personagem que tá aqui, ó, que a Sylvie tá lutando com ela, a gente não sabe o nome dela, não sabe direito quem é ela, não, assim, o que ela vai interpretar, mas essa atriz é a Kate Dickie, que é mais uma nova cara na segunda temporada. Ela fez Game of Thrones, vocês vão se lembrar quem assistiu, e fortes rumores estão dizendo, vazamentos estão trazendo pra gente de que essa sim deve ser a grande vilã dessa temporada, muito mais do que o próprio Kang nesse momento. Os rumores estão dando conta de que a Kate Dickie vai interpretar uma versão velha da própria Sylvie, de uma variante da Sylvie. Por isso que a Sylvie nova vai pra cima dela, porque reconhece nela uma variante envelhecida dela mesma. Agora, quais as intenções? Por que ela tá ali, vestida com o uniforme da TVA e fazendo o que naquela máquina? Pra que serve aquela máquina? Não faço a mínima ideia, temos que esperar pra ver. O que eu tenho certeza é que Loki, Mobius e Sylvie vão fazer de tudo pra salvar, junto com a B15 que tá de volta, junto com o Casey, junto com o Ouroboros. Parece que eles vão formar um time em prol de salvar a TVA de alguma forma. Inclusive usando uma roupa de astronauta com uma rachadura aqui no vidro, né, que ele tapa com uma fita. O Ouroboros envia ali o Mobius para andar fora da VT, num lugar que me parece completamente alheio ao tempo, espaço, onde ele vai em direção à linha sagrada do tempo, numa versão muito diminuída do fluxo temporal de energia que rege toda a linha temporal. Exatamente naquele momento ele está vendo com os olhos dele, Mobius e Mobius, o que o Loki viu naquele monitor quando uma versão do Loki apareceu ali do nada, tentou se comunicar com ele estava lendo um livro ali, né? A linha temporal sagrada ia uníssona até um determinado ponto, e de um ponto em diante parecia uma espécie de uma chama, né? Ela se abria para que dali para frente todas as linhas se desgovernassem. Talvez o Mobius está tentando ver se ele consegue consertar aquilo. Esse trailer está trazendo muita coisa pra gente pensar, e pode ser isso mesmo. Ao mesmo tempo que o Loki pode ser o criador, o originário de todo o paradoxo temporal, ele, Loki, pode sim, lembrando que é uma segunda versão do Loki, porque a primeira versão do Loki redimida morreu pelas mãos do Thanos, hein? Então esse segundo Loki, através de outros acontecimentos, através de outras experiências, também está passando por um processo de transformação. Mesmo ele sendo eternamente o deus da trapaça, o deus da mentira, e ele se reconhece assim, talvez ele queira usar as habilidades dele de mentiroso, de trapaceiro, para algo do bem. Pode ser que Loki, que é um rosto queridíssimo de todo mundo desde os primórdios do UCM, seja ele talvez aquele que vai liderar todos os Vingadores contra Kang nas Guerras Secretas, porque nesse momento ninguém conhece melhor o Kang do que o próprio Loki. Se você chegou até aqui num vídeo comprido, mas necessário, porque tinha muita coisa para falar, então muito obrigado se você chegou até aqui. Se você não deixou sua inscrição ainda, deixa agora, por favor, te peço. Você que já deixou, te agradeço demais. E junto com toda a galera, deixa esse like que só vai botar o canal para cima, maravilha? E a gente se vê sempre no próximo vídeo. Spótico na área.